No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos livros mais procurados e transformadores do mundo, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Prepare-se, porque cada ensinamento que você vai ouvir pode abrir uma nova visão sobre quem você realmente é. Até o final desse resumo, você vai descobrir o que estava faltando para você despertar para uma vida plena e consciente. Nosso resumo audiobook de hoje vai te levar a reflexões muito profundas e surpreendentes. Caso você queira aproveitar ainda mais o conteúdo dessa obra maravilhosa, vou deixar o link do livro físico completo para você na descrição do vídeo. Agora prepare o cafezinho porque nosso resumo já vai começar. Eu resumo. Audiolivro de hoje, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Você já se perguntou por que, mesmo depois de tantas conquistas, ainda existe um vazio dentro de você? Já percebeu como a mente nunca está satisfeita, sempre lembrando do passado ou se preocupando com o futuro? E se eu lhe dissesse que a chave para a felicidade, para a paz interior e até mesmo para a transformação completa da sua vida está em algo tão simples e ao mesmo tempo tão esquecido, o momento presente? Essa é a reflexão central de O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Um livro que não apenas explica, mas provoca uma revolução silenciosa dentro de quem se abre para seus ensinamentos. Um convite para enxergar a vida de outra maneira. Hoje, você vai ouvir o resumo expandido dessa obra transformadora. Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos explorar juntos ideias que podem mudar profundamente sua forma de pensar, sentir e viver. Logo de início, Tolle faz uma afirmação ousada. A causa principal do sofrimento humano é a identificação com a mente. Nós acreditamos que somos nossos pensamentos. E é justamente isso que nos mantém presos à ansiedade, ao medo e à infelicidade. Pense por um instante. Quantas vezes você se viu dominado por preocupações que, no fim, nunca se tornaram realidade? Quantas vezes reviveu cenas dolorosas do passado como se elas ainda estivessem acontecendo, torturando-se com lembranças que não podem mais ser mudadas? Pois é. Isso acontece porque confundimos quem somos com aquilo que pensamos. Mas Tolle revela algo poderoso: você não é a voz dentro da sua cabeça. Você é quem observa essa voz. Esse simples deslocamento de percepção abre as portas para a liberdade. Quando você compreende que a mente é apenas uma ferramenta, e não sua identidade, passa a ter uma nova relação com seus pensamentos. Eles continuam surgindo, mas já não têm mais o mesmo poder de escravizá-lo. Antes de mergulharmos nos ensinamentos, é importante conhecer a história de transformação do próprio Eckhart Tolle. Durante anos, ele viveu em estado de desespero existencial. Sofria de depressão profunda, sentia que sua vida não tinha sentido e frequentemente pensava que não conseguiria continuar. Era como se um peso enorme o esmagasse por dentro. Mas numa noite, em meio a uma crise intensa, algo inesperado aconteceu. Ele pensou: eu não aguento mais viver comigo mesmo. E, nesse instante, percebeu algo extraordinário. Se ele não aguentava viver consigo mesmo, então havia dois em um só. Quem era o eu que não aguentava? Quem era o mim mesmo de quem ele queria fugir? Essa percepção partiu sua consciência em dois. De um lado, a mente cheia de pensamentos e angústias. De outro, a presença silenciosa que observava. Pela primeira vez, ele se deu conta de que não era a mente. Naquele instante, um peso se dissolveu. Uma paz profunda tomou conta de seu ser. E ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Essa experiência não foi apenas pessoal, mas se tornou o ponto de partida de sua missão: mostrar às pessoas que todas carregam dentro de si a mesma possibilidade de despertar. Que todos podem descobrir, por si mesmos, o poder libertador do agora. E aqui está a primeira grande lição: a mente é um excelente instrumento, quando usada com consciência. Mas, usada de forma compulsiva, se torna destrutiva. O problema é que a maioria das pessoas não usa a mente, mas é usada por ela. Os pensamentos nunca param. É como se houvesse uma voz incessante, comentando, julgando, analisando, planejando. Essa voz raramente se cala. E nós acreditamos que somos essa voz. Mas a verdade é que existe uma dimensão mais profunda, uma consciência que pode observar os pensamentos. Quando você percebe isso, já não está completamente identificado com a mente. E essa é a chave para reduzir o sofrimento. Porque o sofrimento não está no que acontece, mas na história que a mente conta sobre o que acontece. Imagine, por exemplo, alguém preso no trânsito.
O fato em si é neutro, a pessoa está parada em um carro, rodeada de outros veículos. Mas a mente começa a trabalhar: eu vou chegar atrasado. Meu chefe vai ficar furioso. Tudo dá errado comigo. Eu não aguento mais essa cidade. O estresse nasce não do trânsito, mas da narrativa mental em torno dele. Se a pessoa apenas observasse a situação sem resistência, talvez percebesse algo diferente. A oportunidade de ouvir música, de refletir em silêncio, de simplesmente estar ali. E é aqui que o ego entra em cena. O ego é essa falsa identidade construída a partir de pensamentos, lembranças e projeções. Ele é como um personagem que acreditamos ser, mas que não corresponde à nossa essência real. O ego se sustenta em duas fontes principais: o passado e o futuro. Do passado, ele extrai memórias e ressentimentos. Do futuro, extrai expectativas, medos e desejos. Mas o ego não sabe viver o presente. O agora é sua maior ameaça. Por isso, o ego vive em busca de algo que sempre está adiante. Ele diz: quando eu tiver sucesso, vou ser feliz. Quando eu me casar, vou me sentir completo. Quando eu tiver dinheiro suficiente, vou descansar. Mas quando uma meta é alcançada, o ego rapidamente encontra outra, e outra, e outra. Assim, a vida se torna uma corrida sem linha de chegada. Você já percebeu como, mesmo depois de conquistar algo importante, a mente não lhe dá descanso e logo projeta uma nova necessidade? Esse é o mecanismo do ego em ação. Mas há uma saída. Tolle nos mostra que existe um lugar onde o ego não pode tocar: o presente. O agora é como um espaço puro, livre das histórias da mente. Quando você se âncora no momento presente, o ego perde força. É como se uma cortina fosse retirada dos olhos. A realidade se mostra mais clara, mais viva, mais intensa. E o que exatamente é esse poder do agora? É a capacidade de reconhecer que o único tempo real é este instante. O passado existe apenas como memória na mente. O futuro existe apenas como projeção. O agora, e somente o agora, é real. Isso pode soar filosófico, mas pense comigo: você já viveu algo fora do momento presente? Mesmo quando você lembra do passado, a lembrança acontece agora. Mesmo quando imagina o futuro, a imaginação acontece agora. O agora é tudo o que existe. No entanto, quase ninguém vive nele. Passamos os dias como se estivéssemos sempre indo para algum lugar, sempre preparando o terreno para um futuro melhor. Dizemos: quando eu emagrecer, serei feliz. Quando eu me aposentar, vou aproveitar a vida. Quando meus filhos crescerem, vou ter paz. Mas a vida não está no amanhã. Ela está aqui. Sempre esteve. Sempre estará. O tempo psicológico, essa constante viagem entre passado e futuro, é a principal causa de sofrimento humano. Porque nos impede de estar presentes. No passado, revivemos dores que não podem ser mudadas. No futuro, nos preocupamos com cenários que podem nunca acontecer. E enquanto isso, a vida real escorre pelos dedos. Mas há uma boa notícia: é possível treinar-se para viver no agora. Isso não significa que você nunca mais vai planejar ou aprender com experiências passadas. Planejar e recordar são funções práticas da mente. O problema está em se perder nelas, em viver preso nelas. A prática é usar o passado e o futuro apenas quando necessário, mas habitar o presente como estado natural. Para começar, Tolle sugere exercícios simples. Um deles é observar a respiração. Parece banal, mas é transformador. Quando você foca no ar entrando e saindo, você se âncora no agora. Outro exercício é ouvir os sons ao redor sem rotular. Apenas escutar. O som da rua, dos pássaros, do vento. Nesse momento, você não está pensando no passado nem no futuro. Você está presente. Esses pequenos momentos de presença são como brechas de luz na mente. Eles parecem discretos, mas vão se expandindo. E quanto mais você pratica, mais fácil se torna permanecer no agora. Aos poucos, você começa a perceber que a mente não precisa estar no comando o tempo todo. Que existe uma paz profunda disponível, aqui mesmo, no silêncio do presente. Imagine como sua vida seria diferente se, em vez de viver arrastado por preocupações, você pudesse agir a partir desse estado de clareza. Imagine tomar decisões não movido pelo medo ou pela ansiedade, mas pelo simples contato com o que é real, aqui e agora. Esse é o poder do agora.
E é só o começo. Porque, à medida que mergulhamos mais fundo, vamos descobrir que viver no presente não apenas reduz o sofrimento, mas revela uma nova dimensão da existência. No primeiro bloco, você descobriu que não é a sua mente, que o ego vive aprisionado em passado e futuro e que o único tempo real é o agora. Mas talvez uma pergunta já tenha surgido na sua mente: como manter-se presente em um mundo tão agitado? Como continuar consciente se há tantas demandas, problemas, distrações e responsabilidades? Essa é exatamente a questão que Eckhart Tolle aborda ao aprofundar seus ensinamentos. Porque entender o conceito de viver no agora é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é aplicar isso na vida prática, no dia a dia, nas situações comuns, muitas vezes, estressantes que enfrentamos. O corpo como porta de entrada para o agora. Tolle nos mostra que a forma mais simples de acessar a presença é por meio do corpo. O corpo físico é inseparável do momento presente. Ele não existe no ontem nem no amanhã. Ele só pode ser sentido agora. Por isso, uma das práticas mais poderosas é sentir o corpo interior. Experimente, por exemplo, fechar os olhos por alguns segundos e direcionar sua atenção para as mãos. Sem movê-las, sem tocá-las, apenas perceba a energia sutil que pulsa dentro delas. Essa sensação pode ser leve, quase imperceptível no início, mas à medida que você pratica, vai se tornando mais clara. Depois, expanda essa percepção para os braços, o peito, as pernas, até sentir todo o corpo como um campo vibrante de energia viva. Nesse momento, você não está pensando em problemas ou lembranças. Você está ancorado no agora. Sentir o corpo interior é como ligar um interruptor que ilumina a consciência. É uma forma de sair da mente e entrar no ser. E aqui está algo fundamental: você não precisa reservar horas para essa prática. Pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento. Enquanto espera em uma fila, durante uma caminhada, ao beber água. Quanto mais vezes você se lembrar de voltar ao corpo, mais tempo passará consciente no presente. O silêncio como aliado. Outro caminho para o agora é o silêncio. Nós vivemos cercados por barulhos, celulares, televisores, carros, vozes. Mas existe um silêncio que não depende do ambiente. É o silêncio interior. É o espaço entre um pensamento e outro. Quando você fecha os olhos e apenas observa os sons ao redor sem julgá-los, percebe que atrás de cada som existe um pano de fundo silencioso. Esse silêncio não é ausência, mas presença. É o espaço que acolhe todos os sons. Ao reconhecer esse silêncio, você reconhece também a presença da consciência. É por isso que Tolle insiste tanto: você não precisa esperar que a vida se organize para experimentar a paz. A paz já está aqui, agora, no silêncio por trás da mente. O poder da aceitação. Mas e quando o presente parece insuportável? O que fazer diante de situações dolorosas, crises, perdas, doenças, dificuldades financeiras? É nesse ponto que muitos resistem ao ensinamento, dizendo: como aceitar algo que me causa dor? Aqui Tolle traz um dos conceitos mais poderosos do livro: a aceitação radical do que é. Ele explica que grande parte do sofrimento não vem da situação em si, mas da resistência a ela. Quando algo já aconteceu, lutar mentalmente contra a realidade não muda nada. Pelo contrário, só adiciona mais sofrimento. Aceitar não significa gostar da situação ou desistir de transformá-la. Significa apenas parar de brigar com o presente. É dizer: é isso que está acontecendo agora. A partir desse ponto de aceitação, nasce uma nova clareza para agir. Imagine, por exemplo, alguém que descobre uma doença. Resistir mentalmente, repetir isso não deveria ter acontecido comigo, apenas aumenta o sofrimento. Mas aceitar o fato não significa desistir do tratamento. Significa parar de desperdiçar energia em resistência e usá-la de forma consciente para lidar com a situação da melhor maneira possível. Quando você aceita o presente, mesmo que seja doloroso, descobre que pode suportá-lo. O agora quase sempre é suportável. Quem o torna insuportável é a mente que insiste em dizer: isso não deveria estar acontecendo. Entrega e transformação. A aceitação abre caminho para algo ainda mais profundo: a entrega. Tolle descreve a entrega como um estado de rendição interior, onde você para de lutar contra a vida. É como soltar uma corda que você vinha puxando com força, sem perceber que a tensão estava destruindo suas mãos. Na entrega,
você encontra paz mesmo em meio às tempestades. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas que eles já não têm mais o poder de roubar sua serenidade interior. Você age, sim, mas age a partir de um espaço de clareza, não de desespero. É curioso como, muitas vezes, quando paramos de resistir, as coisas começam a se reorganizar naturalmente. Problemas que pareciam intransponíveis encontram soluções inesperadas. Isso acontece porque, ao parar de resistir, nos tornamos receptivos à vida, e a vida encontra caminhos que antes estavam bloqueados pelo medo e pela luta. Relacionamentos conscientes. Um dos campos mais desafiadores para aplicar o poder do agora são os relacionamentos. Afinal, quando estamos sozinhos, pode até ser mais fácil manter a presença. Mas quando interagimos com outras pessoas, os egos se encontram, e é aí que surgem os conflitos. Tolle explica que muitos relacionamentos são baseados na carência. Duas pessoas se encontram não porque transbordam amor, mas porque esperam que o outro preencha um vazio. O problema é que nenhum ser humano pode ser responsável pela felicidade de outro. Quando esperamos que o parceiro cure nossa solidão ou seja a fonte de nossa alegria, criamos expectativas irreais e inevitavelmente nos frustramos. É por isso que tantos relacionamentos alternam entre momentos de êxtase e momentos de desespero. Quando o outro corresponde às nossas expectativas, sentimos euforia. Quando não corresponde, sentimos raiva ou tristeza. Esse ciclo é interminável porque está baseado no ego. O amor verdadeiro, segundo Tolle, nasce da presença. Quando você está inteiro no agora, não precisa que o outro complete você. Você já se sente completo. Nesse estado, o relacionamento deixa de ser uma prisão e se torna uma parceria de crescimento. E aqui entra um ponto prático: como aplicar isso nas interações do dia a dia. Uma forma é aprender a ouvir com presença. Quando alguém fala, em vez de já preparar sua resposta mentalmente, apenas ouça. Sinta a energia por trás das palavras. Perceba o que está acontecendo naquele instante. Essa escuta consciente dissolve muitos conflitos, porque o outro se sente realmente visto e ouvido. Outra prática é observar quando o ego entra em cena. Talvez você perceba ciúmes, necessidade de controle, ressentimento. Em vez de se identificar com esses sentimentos, apenas reconheça-os como movimentos do ego. Essa simples observação já enfraquece o padrão. O ego coletivo. Tolle também fala sobre como o ego não é apenas individual, mas coletivo. Grupos, nações, religiões e culturas também podem se identificar com histórias e memórias, criando rivalidades e conflitos. Quantas guerras não nasceram da ideia de nós contra eles? Esse ego coletivo funciona da mesma forma que o individual. Vive de passado e futuro, precisa de inimigos para se fortalecer, cria identidades baseadas em comparações. Mas, assim como no nível individual, a cura está no presente. Quando você desperta para a presença, contribui não apenas para sua própria paz, mas também para a paz do coletivo. Porque sua consciência influencia o campo à sua volta. Sua presença se torna um convite silencioso para que outros também despertem. O presente como refúgio. Talvez você esteja se perguntando, mas e se o presente for realmente doloroso, como a perda de alguém querido ou uma crise financeira? Tolle não nega que existem momentos difíceis. Mas ele insiste, mesmo nesses momentos, a dor real está no agora, e o agora quase sempre é suportável. O sofrimento adicional é criado pela mente, que revive a perda 1000 vezes ou imagina cenários ainda piores. Se você olhar apenas para este instante, verá que pode suportá-lo. Talvez esteja triste, sim, mas está respirando. Está aqui. E, neste segundo, isso é suficiente. Esse olhar para o agora não elimina a dor, mas a transforma. Você percebe que não precisa carregar o peso do passado nem o fardo do futuro. Precisa apenas viver este momento. E, quando o faz, descobre uma força que não sabia que tinha. O chamado ao despertar. Tolle afirma que estamos em um momento histórico em que a humanidade precisa despertar para a presença. O velho padrão de viver dominado pelo ego já não serve mais. Ele nos levou a crises pessoais, sociais e ambientais. O convite de O Poder do Agora é para que cada indivíduo comece essa mudança dentro de si. Esse despertar não exige que você abandone sua vida, seu trabalho ou suas responsabilidades. Exige apenas que você mude sua forma de se relacionar com a mente.
Que, em vez de ser escravo dos pensamentos, você se torne observador. Que, em vez de viver esperando pelo futuro, você se permita viver agora. Exercícios de presença no cotidiano. Para tornar isso prático, aqui vão alguns exemplos de como aplicar o poder do agora em situações comuns. Ao caminhar, sinta cada passo, perceba o contato dos pés com o chão. Em vez de se perder em pensamentos, esteja presente no movimento. Ao comer, aprecie o sabor, a textura, o aroma dos alimentos. Transforme a refeição em uma meditação silenciosa. Ao conversar, ouça com atenção plena, sem interromper, sem pensar na resposta. Apenas esteja ali. Ao sentir emoção intensa, como raiva ou ansiedade, em vez de reagir imediatamente, observe a sensação no corpo. Onde ela se manifesta? No peito, na garganta, no estômago? Essa observação dissolve parte da energia da emoção. Essas pequenas práticas são como portas de entrada. Quanto mais você as utiliza, mais fácil se torna permanecer consciente. Chegamos agora à reta final da nossa jornada pelo livro O Poder do Agora. Até aqui, você descobriu que não é a sua mente, que o ego se alimenta do passado e do futuro, que o presente é o único tempo real e que a aceitação radical abre espaço para a paz interior. Também viu como a presença transforma relacionamentos e como pequenas práticas podem ser incorporadas no dia a dia para fortalecer a consciência. Mas talvez você ainda se pergunte: como aplicar tudo isso de forma consistente? Como transformar o ensinamento em prática viva, em uma mudança real na sua vida, e não apenas em uma ideia inspiradora que desaparece depois de alguns dias? É exatamente esse ponto que vamos aprofundar agora. A prática diária do agora. Tolle enfatiza que viver no agora não significa se retirar do mundo ou abandonar responsabilidades. Pelo contrário, significa estar mais presente em tudo o que você faz. É transformar tarefas aparentemente banais em oportunidades de consciência. Imagine, por exemplo, lavar a louça. Normalmente, fazemos isso no piloto automático, enquanto pensamos em 1000 outras coisas. Mas e se, em vez disso, você prestasse atenção à temperatura da água, ao brilho dos pratos limpos, ao som da espuma se desfazendo? De repente, uma atividade simples se torna uma experiência meditativa. Essa é a chave: usar cada momento como uma chance de estar presente. Caminhar, dirigir, cozinhar, conversar. Tudo pode se tornar prática de presença. Não é sobre adicionar algo à sua rotina, mas sobre mudar a forma como você vive o que já faz. E isso tem um efeito poderoso. Aos poucos, você descobre que a mente não precisa estar constantemente no comando. Que existe vida além do pensamento. E quanto mais tempo você passa presente, menos espaço sobra para a ansiedade e o estresse. O presente como antídoto da ansiedade. A ansiedade é sempre uma projeção para o futuro. Ela nasce de pensamentos sobre o que pode dar errado, sobre cenários que talvez nunca aconteçam. Mas quando você se âncora no presente, a ansiedade perde força. Pense em uma situação de medo. Talvez você tenha uma reunião importante amanhã e esteja nervoso com o resultado. Se observar bem, perceberá que o medo não está no agora. Ele está em uma imagem mental do amanhã. Mas neste instante, agora mesmo, você está apenas ouvindo, respirando. O medo é apenas uma história contada pela mente. Ao reconhecer isso, você descobre que pode lidar com qualquer coisa que venha, mas só quando vier. O agora é sempre suportável. É quando carregamos o peso do futuro junto com o presente que tudo se torna insuportável. O agora e a cura emocional. Outro ponto profundo é o impacto da presença na cura emocional. Muitas pessoas carregam dores antigas, traumas, ressentimentos. Essas feridas continuam abertas porque a mente insiste em recontar a história, em reviver a dor como se ela estivesse acontecendo de novo. Mas quando você entra no agora, percebe que o passado não está mais acontecendo. A dor pode ter deixado marcas, mas só existe como memória. E memória não é realidade. É apenas um pensamento. Isso não significa negar o passado, mas reconhecer que ele não precisa mais controlá-lo. Ao se tornar consciente, você traz luz para as feridas. E essa luz começa a dissolver a carga emocional. É como abrir janelas em um quarto escuro. A escuridão não precisa ser combatida, basta que a luz entre. A mente como ferramenta, não como inimiga. É importante deixar claro, Tolle não diz que a mente é ruim. Pelo contrário,
Ela é uma ferramenta incrível. Graças à mente, construímos cidades, desenvolvemos ciência, criamos arte. O problema é a identificação cega com ela. A mente deve ser usada quando necessária e silenciada quando não é. Mas o que acontece é o oposto, ela nunca para. E nós acreditamos que somos obrigados a segui-la. Imagine se você tivesse um assistente brilhante, mas que fala sem parar, 24 horas por dia. Esse assistente pode ser útil em momentos específicos, mas se você nunca conseguir desligá-lo, logo estará exausto. É isso que acontece com a mente. Aprender a silenciar a mente é como aprender a desligar esse assistente quando não é necessário. Você ainda o tem à disposição, mas não é escravo dele. A importância do observador. Uma prática poderosa é assumir a posição de observador. Quando um pensamento surgir, em vez de mergulhar nele, pergunte-se: quem está pensando isso? Quem está observando esse pensamento? Essa pergunta cria uma distância entre você e a mente. De repente, você percebe que existe uma consciência por trás do pensamento. E essa consciência é quem você realmente é. Os pensamentos vêm e vão, mas a consciência permanece. É como o céu e as nuvens. As nuvens mudam, mas o céu continua. Quanto mais você pratica, mais se identifica com o céu, e menos com as nuvens. Isso muda tudo. Porque você deixa de ser arrastado pelas tempestades mentais e começa a reconhecer-se como o espaço que as acolhe. O despertar espiritual. No fundo, O Poder do Agora é um livro sobre despertar espiritual. Mas esse despertar não tem nada a ver com religiões, dogmas ou crenças específicas. É simplesmente o reconhecimento da sua verdadeira natureza como consciência. Tolle mostra que muitas tradições espirituais, desde o budismo até o cristianismo místico, falam do mesmo ponto, a presença. Jesus dizia: "Não vos inquieteis pelo amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo." O Buda ensinava a viver em atenção plena. Os místicos sufis falavam da eternidade do momento presente. Todas essas tradições apontam para o mesmo lugar, o agora. Tolle apenas traduziu esse ensinamento para a linguagem moderna, acessível a qualquer pessoa, independentemente de religião. Histórias e metáforas. Para tornar isso mais claro, Tolle usa metáforas poderosas. Ele diz, por exemplo, que a mente é como um cachorro inquieto que puxa a coleira o tempo todo. Se você não aprende a segurá-la, será arrastado. Mas quando assume a liderança, o cachorro segue você. Outra metáfora é a da montanha. Quando você está identificado com a mente, é como se fosse uma folha soprada pelo vento, frágil, instável, sempre à mercê das circunstâncias. Mas quando se âncora no agora, é como uma montanha. O vento continua soprando, mas você permanece firme. Essas imagens ajudam a compreender que viver no agora não significa que os problemas desaparecem. Significa que você encontra uma base sólida dentro de si, uma paz que não depende das condições externas. O impacto nos relacionamentos. Já falamos de relacionamentos, mas é importante aprofundar. Quando você traz presença para suas interações, o campo muda. Discussões que antes se tornavam guerras podem ser dissolvidas em silêncio consciente. Muitas vezes, não é necessário vencer uma discussão, mas apenas ouvir com presença. O outro sente essa energia, mesmo sem perceber, começa a se acalmar. Relacionamentos conscientes não são perfeitos, mas são mais autênticos. O drama diminui porque o ego perde espaço. Você não precisa ter sempre razão. Você não precisa provar nada. Basta estar ali, presente. E isso não se aplica apenas a relacionamentos amorosos, mas também a amizades, trabalho, família. Imagine o impacto de um líder que conduz reuniões com presença, ouvindo de verdade. Ou de um pai que escuta o filho sem pressa, sem celular, apenas com atenção plena. Pequenos gestos transformam conexões. O agora como caminho para a liberdade interior. Tolle afirma que o agora é o único lugar onde você pode ser livre. Porque no agora você não carrega o peso do passado nem a preocupação com o futuro. Você apenas é. E nesse ser, existe paz. Isso não significa que você nunca mais terá problemas. Mas significa que, mesmo em meio a eles, pode acessar uma dimensão de tranquilidade que nada pode roubar. É como estar no olho do furacão. Ao redor, o vento é forte, mas no centro existe calma. Essa é a promessa de O Poder do Agora, não uma vida sem dificuldades,
mas uma vida em que as dificuldades já não definem quem você é. Chegamos ao final deste resumo expandido. Mas lembre-se, o verdadeiro valor não está apenas em ouvir essas palavras, mas em praticá-las. Não basta entender intelectualmente que o agora é importante. É preciso vivê-lo. Então, aqui está o convite: escolha alguns momentos do seu dia para voltar à presença. Respire conscientemente. Sinta o corpo interior. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Aceite o que o momento traz. Faça disso um hábito. Não como obrigação, mas como retorno ao lar. Porque, no fundo, você já conhece essa presença. Ela sempre esteve em você. O que Tolle nos lembra é apenas aquilo que já sabemos, mas esquecemos: que a vida está aqui, agora. E se esta mensagem tocou seu coração, permita que ela alcance mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Assim, você espalha consciência e contribui para um mundo mais desperto. Se deseja continuar recebendo conteúdos que inspiram transformação, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, cada novo resumo e cada nova reflexão chegará até você no momento certo. E assim finalizamos mais um resumo. Na descrição do vídeo deixamos um link com este e mais uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.